Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Café com Alteryx. Meu nome é Nicolas Colombo e hoje eu vou explicar uma das maneiras de resolver o desafio 176, né, que se eu não me engano foi bem parecido com o desafio 162 da comunidade. Mas basicamente, né, a gente tem o nosso objetivo, vou pular essa primeira parte aqui, é encontrar dentro da lista de palavras o pangrama com o valor de pontos mais elevado e as letras individuais que compõem essa palavra. Para isso, faça o seguinte: encontra todas as palavras da lista com 7 letras únicas. Não importa se a palavra. Eita, tá difícil, hein? Usa uma letra uma única vez ou essa letra continuará a ser a única dentro da palavra. Beleza? Tipo, por exemplo, Alteryx, né? Tem 7 letras únicas. A palavra statistically também tem 7 letras únicas. Beleza? Aí depois que a gente encontrar essa palavra, encontrar essas palavras, a gente vai determinar esse valor em pontos, ou seja, cada letra vale um ponto, né? E aí ele adiciona o comprimento do valor. Então no Alteryx tem 7 letras e tem, é isso mesmo, 7 letras, e aí o tamanho dele é 7, 7 com 7, 14. Beleza? Fechado? Vamos lá. Então a gente tem aquela mesma base, se eu não me engano é do desafio 1 meio alguma coisa, tá? Então a gente tem uma lista de nomes. E o que eu fiz aqui? A primeira coisa que eu fiz foi colocar um record ID. Para cada palavra ter um ID. Por quê? Porque para a gente saber se a palavra tem 7 letras, a gente vai precisar contar elas, certo? E essa foi a forma que eu encontrei, né? Para poder separar as que tinham teoricamente 7. Tá? Eu quebrei elas em linha. Né? Por que a gente tem que fazer? Por que você não contou direto, coisa do tipo? Porque tem que ser 7 letras únicas, né? Então isso é uma coisa que, por exemplo, se aqui quebra A com A, quando for juntar aqui no nick, né? No record ID 1, na palavra 1, ele vai deixar um A só, beleza? Então, basicamente, ó, eu coloquei um record ID aqui e olha que função legal do regex. Logo teremos uma aula de regex aqui no canal, hein, galera? A gente tem o /w e aí a gente colocou esse método aqui, tokenize e split to rows, tá? Aqui a gente tem alguns métodos que nos vão ser explicados, mas basicamente a gente escolheu tokenizar que quebra, né? A gente tem aqui alguns outros, replace, parts também, que é uma maneira de quebra, e match, e fez a quebra por linha, tá? Então toda vez que ele encontra uma letra, né? Aqui é o /w, significa isso. Ele quebra por linha. E aí eu coloquei o unique. Tá vendo? Olha a diferença. Ó. Olha esse primeiro 1. Dá pra gente pegar logo nesse primeiro exemplo. Ó. A primeira palavra aqui é a. Como a gente quer ver se tem 7 letras e elas têm que ser diferentes, né? A se não contaria duas. Eu coloquei em unique por record ID e field 1, né? Que é o nome do meu campo. E aí, basicamente, eu tenho aqui o resultado com letras únicas em cada ID. Foi por isso a importância do record ID, beleza? Aí eu coloquei só um record ID crescente aqui, um sort, só para ter certeza que está tudo um embaixo do outro, dar uma conferida, tá? E aí, basicamente, também serviu, né, para que eu tivesse certeza que tudo estaria um embaixo do outro, para eu poder concatenar. Então eu agrupei por record ID, contei, né, a quantidade de letras, e aí eu concatenei, para quê? Para poder trazer a palavra inicial, tá vendo? Ó, a primeira palavra aqui, ó, a head. Olha ela aqui depois do concatenar, o record ID 3. Tá vendo? Ela traz as letras da palavra, eliminando, né, as duplicadas. No caso aqui, nós eliminamos o A, certo? É isso mesmo, eliminamos o A. Tá bom? Independente da ordem, né? Porque a gente não está vendo a palavra em si certinho, qual é a palavra final. A gente só está querendo saber a maior, né? E aí eu peguei tudo que era igual a 7. Ó. Então nós temos aqui uma porrada de campos, né? De record IDs que tem 7 palavras. 7 letras, desculpa. Tá bom? Então são 28.324, mas ainda tem um pouquinho aqui. Fiz o join com o record ID inicial, tá? Para eu poder saber qual que seria, teoricamente, a palavra certa, né? Então, por isso que eu também coloquei um record ID.
Eu mantive o recorde de ID e recorde de ID. Tá vendo? Como eu deixei aqui meio... Fica meio doido. Aqui já fica certinho. Qual da onde ela se... Como é que chama? Ela se encontra, né? Dá um match. Às vezes eu esqueço as palavras, claro. Desculpa aí. Beleza? Então, basicamente, a gente tinha essa palavra inicial aqui, ó. E agora ela ficou assim, mas ela tem 7 letras únicas. Tá vendo? A, não sei o que. E aí, você vê que o R tá aqui no final tal, mas bateu, né? Ela tem mais, mas bateu. Então, qual que era o negócio? Pra gente fazer, né, a soma de qual era maior, a gente precisava pegar a palavra inicial, saber o tamanho dela, e olha que legal, a gente tem uma função que chama tamanho, que chama length, né? Consegue pegar o tamanho de uma string. E aí, né, basicamente eu só deixei aqui em double para contar o tamanho que eu tinha, que era o count da 7, mais o tamanho da palavra. Eu vi o tamanho real, então eu estou contando todos os sets mais o tamanho real da palavra, né? E aí depois daí que a gente fez essa conta, né, nós eliminamos, deixamos tudo certinho, eu só deixei na ordem decrescente aqui, tá? Pra gente poder ver. Então, teoricamente, essa daqui seria a vencedora, o tamanho maior. Eu coloquei só um select para bater conforme as coisas do Alteryx aqui, ó. Então, no select a gente pode ver, né? Tem field 1, letras, tamanhos. Olha que legal, duas coisas. Tanto no summarize e quanto no join, a gente pode renomear os campos, tá, pessoal? Ó, a gente tem essa flexibilidade aí, então teoricamente você não precisaria colocar um select. Coloquei aqui mais por questão de ordenar mesmo e aí, né, que é a minha ferramenta favorita, eu sempre uso ela em vez do sample quando posso, é a Select Records, e aí eu selecionei o primeiro registro, tá? Então a gente conseguiu descobrir quais são as letras únicas, né? Somamos com o tamanho da palavra e descobrimos a maior, que era o nosso, né, quantidade de pontos total aqui, a quantidade de pontos. Fechou? Então legal, hoje aprendemos ferramentas novas, depois eu vou deixar a documentação aí do Regex também, tem uma página da web, eu até esqueci como chama isso, mas um documento que o Pedro Faria fez sobre isso e que ajuda bastante. E é isso aí. Fechou? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato, se quiserem fazer junto ou coisa do tipo, tá? Mas a gente se vê no próximo desafio. Bom dia, tchau, tchau.